Tudo bom, professora? Eu não sei se eu vou conseguir, provavelmente não consiga ir no TFPR hoje, então eu vou tentar fazer essa apresentação para a professora. E caso você fique com alguma dúvida ou deixe de falar alguma coisa que precisa para avaliação, daí a professora pode me perguntar novamente que eu tento respondê-la de alguma maneira, ou fazer um outro vídeo, ou responder por e-mail, não sei como fica mais fácil. Porque esse horário eu tô no cliente hoje trabalhando e provavelmente não esteja disponível. Mas eu vou tentar aqui, através do vídeo que eu tô fazendo, vou deixar pronto já, e para explicar para o professor o meu código. Então, esse daí é o projeto de rede Zoom, né, um servidor multithread, está no Moodle, e eu vou tentar mostrar o código, executar o programa, abrir vários navegadores, vários clientes, né. Recebi um erro, caso seja passado algum endereço errado, e o meu código são duas classes, então tem a classe Web Server, foi implementada em Java, tem essa classe Web Server e tem a HTTP Request. E daí eu vou tentar explicar um pouquinho como que é criado o socket, como que os valores são setados, o construtor da classe HTTP Request, enfim. Então esse aqui é o meu código com as duas classes, a Web Server e a HTTP Request. Na classe Web Server, ela é a classe principal, né, onde roda main. Então, nessa main aqui, que eu seto o valor da porta. Então, a porta que eu estou usando aqui é a 6789, é a mesma que estava lá no Moodle. Então, a classe Web Servers, e aqui eu criei um objeto, um servidor, um server socket, né? Então, ele fica escutando, então primeiro o programa vai rodar aqui, ele vai ficar escutando, esperando alguma resposta do cliente. Então, e nessa porta, né, 6789. Então, ele vai rodar e depois ele vai entrar nesse while, vai criar um socket. É, dentro desse while aqui eu vou criar um objeto socket, um objeto socket do tipo socket e um HTTP request, que eu estou chamando de request aqui no caso. E eu vou passar como parâmetro para esse HTTP request o meu socket que foi criado aqui em cima. Então, e aqui eu começo uma thread, só que no caso essa thread, ela é uma thread dedicada aqui que eu estou passando. Esse HTTP request ele vai rodar numa thread dedicada. Então, por ele rodar numa thread dedicada, então tá aqui minha classe HTTP request, por ele rodar numa thread dedicada, ele implementa esse runnable. E esse runnable ele tem esse método run, né? Então, dentro desse método run, se não tiver nenhum erro, eu vou dar esse try e eu vou chamar essa minha classe onde está toda a lógica de manipulação de arquivo da process request, que tem o meu buffer reader e o data output string aqui no caso, né? E é nessa etapa que eu vou imprimir, no caso, no caso, o método, né, o get, o index.html, então é o arquivo que eu estou trabalhando. No caso, é o arquivo que tem ali é o arquivo que eu vou chamar, que está na minha pasta, que eu estou trabalhando com ela. Então ela está aqui, deixa eu abri-la. Bom, então tá aqui o index.html, que é o arquivo que eu vou trabalhar com ele, ou posso chamar também um JPG, né? No caso, o Kuroz, que eu deixei aqui como teste. Então aqui que eu vou imprimir, quando eu rodar, eu vou mostrar certinho onde vai mostrar. E o tipo da HTTP, né? 1.1. Aqui é só manipulação mesmo da string. Aqui para abrir o arquivo, que eu estou usando o file input string, file name, que tem ali em cima, que ele pega ali de cima que já foi manipulado, depois o string tokenizer, e ele faz a verificação, né? Se esse arquivo ele existe ou não, com o nome daquele arquivo que está lá em cima. E daí eu construo a mensagem de resposta caso ele exista, né? Então é o que ele vai responder na realidade. Se ele existir, ele vai responder ah, com esse content type, com file name. E caso ele não exista, ele vai existir essa mensagem, ele vai imprimir essa mensagem de erro. Ele vai colocar isso no arquivo e vai imprimir essa mensagem de erro, ele vai escrever isso no arquivo, né?
e daí vai dar um system output aqui, né? O system println. Então, e aqui quando ele terminar de realizar todas as etapas, ele vai fechar tanto o buffer reader, o output stream e o socket que ele vai fechar. Tá, esse aqui é só o retorno que ele vai mandar. Enfim, então deixa eu executar o programa. Bom, então como eu falei, ele executa, né? Ele fica esperando o cliente mandar alguma requisição para ele. Então eu posso rodar, por exemplo, aqui o Chrome e mandar no localhost a porta 6789 e o tipo de arquivo qual o nome do arquivo que eu vou trabalhar. Então, se eu trabalhar com index.html, que é o que tinha lá na pasta, é para ele abrir o que está escrito dentro do arquivo do index.html. Então, ele abriu, né? Trabalho de texto, trabalho de redes. E aqui ele imprime, como eu falei anteriormente lá naquele método de imprimir, a porta que ele está trabalhando, o HTTP 1.1, o arquivo que ele está trabalhando, os servidores aqui que ele tá em que sistema que ele está rodando e no caso o Chrome, né, que foi o que eu utilizei, a linguagem e o código. Caso o arquivo não exista, caso eu passe o o nome errado do documento, que daí ele vai entrar nesse else aqui, né? Então, na verificação de arquivo aqui, ele teria que passar essa mensagem de erro, de página não encontrada. Então, se eu abrir eu abrir o Chrome aqui, se eu abrir, por exemplo, o Safari, um outro cliente, e passar uma página com um valor incorreto, né? Primeiramente, eu vou tentar o Kurose, na realidade. Bom, então ele está funcionando. É para ele ter funcionado com outro cliente também. Bom, então aqui ele rodou, né? Pegou a mesma porta, pegou a mesma coisa. E aqui no Safari, no caso. Agora ele já mudou para o Safari, então ele já imprimiu novamente. Então, caso ela não exista, ela vai imprimir agora essa mensagem de erro. Vou fazer um teste com o Safari mesmo. Vou passar só um Kurose. Bom, agora no Safari não funcionou, não sei porquê. Ele não passou a mensagem errada. Mas no Chrome ele funciona normalmente. Então aqui ele aparece página não encontrada e não encontrado, né? O erro 404, que é o que está escrito aqui. Então eu acredito que é basicamente isso. Em relação à dificuldade, eu tive mais dificuldade, né, em relação à manipulação do arquivo no meu projeto, mas para implementar o web server foi tranquilo. HTTP request aqui com sockets também foi. Eu acredito que a maior dificuldade que eu tenha tido no projeto foi realmente nessa parte aqui de manipulação. Então foi nesse método aqui do process request, que é a manipulação, que mexe com manipulação do arquivo, né? Tive que implementar esse string tokenizer e, enfim. Mas agora até tô com uns breakpoints aqui, ver se ele estava funcionando normal. Mas é basicamente isso, professor. Então eu fico no aguardo de uma resposta tua. E qualquer dúvida ou qualquer problema que a professora tenha, eu estou à disposição para responder isso daí. Eu agradeço a professora ter aceitado essa forma de avaliação, de te mandar esse vídeo explicando aí como que funciona meu arquivo, meu programa,
porque realmente tô muito corrido. Entrei no sétimo período, estava com TCC, apresentei o trabalho do professor Fabiano e junto com o trabalho realmente não sobrou tempo para mim. Até eu tô tendo tempo agora de fazer a apresentação agora, quase 4 horas da manhã, mas eu agradeço a professora ter aceitado isso daí e eu fico à disposição para qualquer coisa. Obrigado, professora.